Oi, eu sou Valmor Corrêa, artista visual. Estou gravando esse vídeo para explicar mais ou menos o meu processo de trabalho e, sobretudo, focando numa obra chamada Biblioteca dos Enganos. Desde pequeno, sempre me interessaram os equívocos, as impossibilidades. Eu nasci numa ilha chamada Florianópolis, ali em Santa Catarina. Ilha essa chamada, conhecida como Ilha da Magia. Portanto, essas questões do imaginário era muito frequente na minha infância. Eu, em pequeno, tive o privilégio de, com amigos, passear muito, viajar muito pela ilha mesmo, né? Pelos lugares, pelos recantos da ilha, e entrar em contato com várias lendas que eu, particularmente, não desacreditava e não acreditava, mas procurava encontrar possibilidades que me dessem subsídios para acreditá-las mais, digamos, cientificamente. Depois, na universidade, fui fazer arquitetura e, em contato com alguns professores que eram do Instituto de Arte já em Porto Alegre, esses professores me colocaram em contato, entendendo o meu interesse, com os viajantes no Brasil. E foi aí que nasceu a minha verdadeira paixão por essa questão do olhar do estrangeiro, o olhar do viajante, né? E todas as possibilidades e impossibilidades que foram descritas, desenhadas, pintadas, observadas, destacando-se, sobretudo, o padre José de Anchieta. Eu, durante um bom tempo, me dediquei a ler todas as cartas do padre Anchieta, em busca de uma vírgula. Eu costumo me identificar como um caçador de vírgulas. Por quê? Porque eu leio tudo que me interessa, tudo que me aparece, que me desperta algum tipo de possível informação. A vírgula é justamente o respiro que eu preciso para a arte entrar. Então, ciência, história, filosofia, poesia, tudo o que me interessa eu leio e estou sempre com um olhar na busca de pontuar essa vírgula e ali, quem sabe, desenvolver um projeto artístico. Pesquisando sobre um super importante naturalista que viveu em Santa Catarina, chamado Fritz Miller, que ainda é um objeto de pesquisa minha, já há muitos anos que eu leio Fritz Miller, buscando uma vírgula que ainda não apareceu, mas eu não desisti. Eu chego até a um super importante naturalista, também alemão, chamado Hermann von Ehring. O Ehring veio para o Brasil, isso lá no século XIX. Ele vive durante 12 anos, 10 anos, no Rio Grande do Sul, onde faz uma investigação bastante importante e profunda. Depois, esse importante naturalista vem para São Paulo, funda o Museu do Ipiranga, o Museu Paulista, fica 25 anos diretor desse museu e, lamentavelmente, esquecido. E aí, com esse interesse, eu chego à Fundação Zoobotânica através do professor Márcio Happening, que é um ornitólogo da PUC do Rio Grande do Sul, e eu chego ao Gleison Benck, que é um estudioso do Hermann von Ehring, que então começa a me dar material para essa pesquisa. O Gleison consegue transcrever do alemão para o português todo um material importantíssimo do Ehring. E nesse material eu encontro essa publicação que o Ehring faz, que chama-se Intervenção Ornitológica no Brasil, e deparei-me com um documento que data de 1884, publicado originalmente no periódico Ornis, para o primeiro Congresso Internacional de Ornitologia em Viena, na Áustria. E Ehring expõe uma dúvida que me pareceu muito pertinente e que foi o start para começar a minha pesquisa e deduzir o projeto que eu gostaria de fazer. Bom, lendo isso aqui, eu chego então à página 5, que o Ehring diz o seguinte: todas as aves restantes que porventura são migratórias devem migrar individualmente em números menores ou à noite, mas a respeito disso nada de concreto é conhecido. Fato é que na parte central da província, como também no sul da mesma, uma série de aves não é vista no inverno sem que até agora fosse esclarecido se elas se retiram ou se hibernam. Quando eu li isso aqui,
de imediato me deu um estranhamento. E eu me perguntei, mas como assim o Jhering, esse importante estudioso, naturalista tão importante, sério, questiona se uma andorinha hiberna ou se ela migra? Estava evidente para mim que a andorinha migra, né? Eis que eu, na mesma hora, pego o telefone e ligo para o professor Gleison, lá da Fundação Zoobotânica, e digo, Gleison, como assim o Jhering questionou se a andorinha hiberna ou voa? Ele prontamente riu e disse, é isso aí, Valmor, é exatamente assim que a ciência se constitui. Vem um, descreve, vem outro, arruma, e assim vai acertando até que a coisa fique 100% garantida. E nesse momento, então, eu tive o start. Aí estava a vírgula que eu estava procurando do Jhering. Eu li tudo que eu tinha a respeito do Jhering, mas cheguei aos manuscritos que ele descreve os mamíferos e aves do Rio Grande do Sul. E fui lendo, né? Fui lendo tudo e fui apontando, escrevendo direto aqui nesse manuscrito, as minhas dúvidas, o que eu achava um pouco estranho, assim como a própria andorinha que hibernava. E aí consegui apontar vários questionamentos que estão aqui. E com esses apontamentos dessas descrições do Jhering, eu vou ao Gleison e ao professor Márcio, que são especialistas ornitólogos do Rio Grande do Sul, e começo a bater junto com eles essas quase 100 descrições que o Jhering fez ou corrigiu. E junto com eles nós chegamos a 25 equívocos desse naturalista, equívocos ou acertos que ele também já fez, né? Que é justamente o que o Gleison me explicou. Então, um vem, outro arruma. Então, eu apontei 25 equívocos, eu pego o texto descrito pelo Jhering, porque, na verdade, o Jhering, ele não desenhava nem fotografava, ele só descrevia as espécies. Então, eu pego esses textos, repasso esses textos equivocados do Jhering para um lado da folha, e na folha ao lado, eu desenho este animal conforme a descrição equivocada. Então, claro que eu comecei pela andorinha que hibernaria ou migraria. Então, o primeiro dos livros foi realmente a andorinha que hiberna, que é essa aqui. E faço então esse primeiro desenho, pego o desenho, mando encadernar num formato de livro e faço assim então 25 livros e cada um deles descreve e desenho a descrição desses equívocos desse importante naturalista chamado Hermann von Jhering. Eu chamo da Biblioteca dos Enganos porque não são erros, então realmente são equívocos, são enganos, alguns, outros são correções. Por exemplo, outro. Ele descreve um tatu que é chamado o tatu do rabo curto, quando, na verdade, nós hoje sabemos que esse tatu nada mais é do que um tatu que deve ter perdido o rabo numa briga entre machos, por exemplo. Então, o naturalista vai lá, olha aquele bicho com o rabo curto, vê um outro com rabo comprido, pá, são duas espécies, e cataloga como duas espécies. E assim eu fui descrevendo e fazendo uma leitura através do desenho desses textos e criei então uma grande biblioteca. O Jhering deu aula em Córdoba, na Argentina, aonde ele ajudou a criar um museu de história natural nessa universidade. Então eu também fui até Córdoba porque me interessava olhar os móveis que ele criou para a exposição desse material científico. E assim eu fui até lá e com essa observação eu desenhei o móvel da biblioteca que ocupa uma parede inteira e ali eu dispus os 25 livros com esses 25 equívocos. Criei também uma escada
que dá acesso à parte superior da biblioteca, que é o meu interesse em fazer do espectador o investigador neste caso.